Fala rapaziada, beleza? Então, tô com uma questão aqui do IME 2016-2017. Uma questão de circuitos, uma questão que quando você olha assim pode assustar bastante, né? E ela é difícil mesmo, ela não é uma questão nem um pouco fácil. Tanto que quando eu vi ela pela primeira vez eu não consegui fazer. Mas eu quero mostrar ela pra vocês que é uma boa questão, acho que tem muita coisa pra aprender nela. Vamos lá pra leitura dela. Ele fala assim: determine a energia total armazenada pelos capacitores do circuito infinito da figura abaixo. Aí ele mostra o circuito aqui e ele te dá o dado quanto que vale R, quanto que vale U e quanto vale o C, que é a capacitância desses capacitores aqui. Beleza? Bom, logo de cara você já vê que tem uma simetria acontecendo aqui, né? Aqui é um R, aqui é R, R e R. 2R sobre 3, 2R sobre 3, 2R sobre 3. Tudo que tem, vamos supor, se a gente separar esse canto aqui, ó, essa linha aqui, ó. Aqui, ó, tudo que tem aqui em cima, tem aqui embaixo. Tá vendo que tem um R, aqui também tem um R. Aqui tem um R, aqui também tem outro R. Aqui tem um 2R sobre 3, aqui 2R sobre 3. Ou seja, aqui o capacitor tá no meio, né, então ele não vai influenciar. Tem uma simetria nesse eixo aqui acontecendo. Quando a gente tem uma simetria num eixo, o que a gente faz? A gente solta o ponto, beleza? Porque a gente vai falar que esses pontos aqui são equipotenciais. Só que tem que tomar cuidado na hora de soltar o ponto. Por quê? Se você soltar errado, você vai falar que é outra simetria que está ocorrendo. E tem que tomar cuidado. Vamos redesenhar aqui o circuito rapidinho? Beleza. Aqui é o circuito. Eu desenhei ele aqui para ficar mais fácil de entender manipulando o desenho. Então a gente solta o ponto aqui, ó. A gente tem esse eixo de simetria aqui, né? Aqui, ó. Esse eixo de simetria aqui. Ou seja, acima dessa reta aqui, é tudo igual ao que tem embaixo, ou seja, simétrico. E quando a gente tem um eixo simétrico, a gente está falando que esse ponto aqui, ó, vamos supor que isso aqui é DDPA, não, tem potencial A, aqui também tem potencial A, beleza? Ou seja, a gente solta o ponto. E como é que a gente solta o ponto aqui, ó? Vamos soltar o ponto. A gente solta assim, ó. Aqui, ó, esse é o redesenho. Eu redesenho o sistema aí, ó. Eu soltei o ponto. O que é soltar o ponto? Tá vendo que aqui, ó, nesse ponto aqui, eles estavam os quatro conectados no mesmo ponto? Eu soltei esses dois aqui, ó. Eles estavam juntos assim, eu soltei. Agora tá separado assim e assim. Eita. Assim e assim. Por que que não é, por exemplo, não é assim, né? Você pode achar que é assim. Por que que não é dessa forma aqui? Eu solto o ponto mais ou menos na vertical, assim, não na horizontal, como tá aqui, ó. Acontece isso por conta da simetria, porque esses dois pontos aqui, eles têm que pertencer à mesma reta. E aqui, os pontos não estão na mesma reta. Agora aqui, ó, os pontos estão na mesma reta, ó. É como se tivesse... Enfim, não consegui desenhar, mas é mais ou menos, tipo, os dois têm que estar na mesma reta, entendeu? Eles têm que estar na mesma reta dos demais. É que eu não desenhei na proporção, mas, tipo, os pontos têm que estar todos na mesma reta. Ou seja, ele tem que ser assim na vertical, né? Não assim na... Perdão. Ele tem que ser assim na horizontal, né? Os pontos. Soltar os pontos na horizontal, não na vertical, assim. Beleza? Então, vamos lá. A gente já redesenhou o sistema, tá? Dessa forma aqui. Beleza. A gente tem meio que uma ponte de Wheatstone aqui, ó. Deixa eu pintar de azul. Aqui tem uma ponte de Wheatstone, mas não é. Parece, mas não é. Por que que não é uma ponte de Wheatstone? Porque isso aqui deveria estar assim, ó. Deveria estar assim. Entendeu? Isso aqui, ó. Olha, vou desenhar aqui rapidinho. Isso aqui, ó. Esse caso que eu desenhei aqui não é uma ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é quando esse fio aqui, ó, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, ó, meio que perpendicular ao fio de baixo, entendeu? Ele não pode estar passando por esse fio que conecta a extremidade da ponte, entendeu? Então, por isso que aqui não é ponte de Wheatstone. Já que aqui não é ponte de Wheatstone, você tem que fazer aqui, ó. Vai ter uma corrente, vai entrar por aqui, e ela vai passar por aqui, uma outra corrente e linha, sei lá. E essa corrente aqui também vai passar por linha aqui, ó. Por esse resistor R. Vai passar por esses dois. Ou seja, eles estão em série. E esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, esse aqui e esses daqui estão em paralelo. Ou seja, se você fizer a conta aqui, ó, vamos lá. Esses resistores aqui estão em série, ou seja, ele vale 2R. E esse daqui também estão em série, vale 2R, esse aqui vale 2R, esse aqui vale 2R. Beleza? Ou seja, isso aqui vale 2R. Só que é o seguinte, né? Ali na situação é o seguinte, tem um resistor aqui, tem um capacitor aqui e tem outro resistor aqui, né? Um que vale 2R, o capacitor que vale C e a resistência que vale R. Ou seja, você pode ainda fazer esse resistor aqui em paralelo com esse aqui. Ou seja, 2R em paralelo com 2R
dá o próprio R, que divide por 2, beleza? Ou seja, eu posso apagar todo esse sistema aqui que parece uma ponte, isso aqui e o que vai vir na frente aqui, esses resistores simplesmente por R, que é a resistência equivalente que eu acabei de calcular ali, beleza? Aí fica assim o sistema, fica resistores R aqui, e aqui, ó, aqui embaixo é 2R. Aqui é 2R porque tá em série, né? Beleza, tranquilo. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma forma de tirar esses infinitos aqui, porque aqui, ó, eu não desenhei, mas aqui tem mais casos desse daqui, ó, tem mais casos desse daqui se repetindo. Ou seja, a gente tem que fazer aquele macete, né? A gente tem que fazer aquele truque quando tem circuito infinito. E aí aqui, ó, a gente sempre tem que olhar para quando for fazer circuito infinito, para o que se repete. O que se repete aqui, se você ver, ó, isso aqui não se repete, ó, não aparece nenhuma outra bateria e nenhum outro resistor de 2R aqui nessa parte aqui, ó. Tá vendo que o resistor que aparece aqui é R. Esse resistor de 2R aqui não se repete. Ou seja, isso aqui em azul não se repete, beleza? Agora a gente vai olhar pro rosa aqui. O que se repete? Esse 2R aqui se repete, beleza? Esse 2R aqui de baixo também se repete, beleza? Esse capacitor aqui se repete, beleza? Porque tá aparecendo aqui. E esse R também se repete aqui, ó, beleza? Ou seja, o que se repete é tudo que eu vou circular de rosa, roxo, sei lá. Isso aqui tudo se repete. Ou seja, como que a gente faz quando o circuito infinito se repete? Vamos pegar esse exemplo aqui básico. Vamos supor, um problema clássico que sempre cai é esse aqui, ó. Ó, esse problema aqui clássico que se repete sempre. E ó, o que eu tenho que fazer aqui? Tá vendo que o que se repete é sempre esses 3 resistores aqui, ó. Esses 3 resistores, ó. Se repetiu. O que você vai fazer? Você vai pegar o que se repete, o primeiro, e você vai deixar lá. O segundo, você vai trocar tudo. Ó, vou até colocar outra cor. Você vai deixar o primeiro, que é o rosa. E tudo depois, você vai pegar, vai trocar por X. Beleza? Aí, vamos supor que tudo aqui é R, R, R. Todos os resistores são R. R, R, enfim. Aí, isso tudo aqui é X. Ou seja, vai ficar assim, ó. Você escreve o que continuou, né? Assim. Aí aqui é R, aqui é R, aqui é R. E você vai trocar tudo isso por X. Ou seja, isso aqui é X. Só que o que você vai fazer? A REC equivalente do X com o que você deixou de rosa, você vai fazer a REC, né? E vai igualar a X. Ou seja, nesse caso aqui, ó. Se você fizer a REC entre esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vai ficar em paralelo, né? Então vai ser produto sobre soma. Então RX, R mais X. Ou seja, você pode redesenhar isso aqui como assim. Aí aqui é RX, R mais X, aqui é R e aqui é R. Só que ainda falta 2 resistores do rosa aqui, ó. Eu já eliminei isso aqui, ó. Eu já fiz a REC com esse cara aqui. Agora falta fazer a REC com esse cara e com esse cara. Quando eu fizer a REC com todos os elementos que eu deixei em rosa, quer dizer que eu posso igualar o REC final a X. Ou seja, se a gente fizer o REC final aqui, vai ser REC igual... Isso tudo aqui tá em série, ou seja, vai ficar 2R mais RX, R mais X. Isso aqui eu igualo a X, beleza? Aí eu faço a conta aqui e eu vou achar uma equação de segundo grau, muito provavelmente. É a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar esse caso todo aqui, que isso aqui foi só pra exemplificar. O que se repete é o rosa, né? Então o primeiro eu deixo, tá aqui, eu mantenho. E o resto, tudo isso aqui, todo o infinito eu vou chamar de X. Ou seja, vai ficar como? Beleza? Vai ficar dessa forma aqui. Tudo que eu troquei é X. E vai ficar o capacitor aqui e o resistor R aqui. E os dois R sobre 3 aqui, ó. Beleza? Eita, apaguei o negócio, nada a ver. Aqui, beleza? Só que aí o que acontece? Qual que é a sacada da questão? Eu já tinha que ter falado isso antes, né? Quando ele fala aqui, ele fala qual que é a energia total, aqui ó, energia total armazenada pelos capacitores. Ou seja, eu posso considerar no final, ou seja, quando o sistema inteiro tiver no regime estacionário. Quando todos os capacitores estiverem no regime estacionário, eles estarão totalmente carregados. E o que eu faço quando os resistores estão totalmente carregados? Eu posso considerar que não existe esse fio com o capacitor. Eu posso desconsiderar ele na minha conta. Ou seja, é como se aqui estão os capacitores, eu excluí eles, beleza? E eu estou fazendo a conta sem eles. Depois eu vou contar no final.
Então aqui eu posso simplesmente excluir esse capacitor aqui e botar esse resistor aqui, ó. R. Beleza? E agora a gente faz a REC. Como é que a gente faz a REC? Lembra que a gente tem que fazer a REC entre todos os elementos do rosa, né? Então vamos lá. Fazendo a REC aqui, ó, vai ficar produto sobre soma, porque está em paralelo. Então, Rx, R mais X. E aí, depois, fazendo a REC de novo, vai ser em série, né? Então, vai ser 2R sobre 3 mais 2R sobre 3. Isso aqui dá 4R sobre 3, mais Rx, R mais X. Isso aqui a gente iguala a X, porque é a REC já com todos os elementos do rosa. Ah, e eu esqueci do resistor aqui de 2R. Beleza? A gente não faz a REC com o 2R, porque a gente só faz a REC com quem se repete e mantém. Ou seja, como a gente viu naquele primeiro caso lá, beleza? Vamos lá. Aí a gente vai fazer essa conta aqui. Vamos lá. Fazendo MMC aqui, ó. R mais X aqui sobre 3. Aí vai ficar X igual a 4R ao quadrado mais 4RX mais 3RX. Isso tudo multiplica 3R mais X. Aí isso aqui vai ficar 7R mais X. Não, 7RX, perdão. Aí multiplica cruzado. Vai ficar 3RX mais 3x ao quadrado. Ou 4R ao quadrado mais 7RX. Aí joga tudo para um lado. 3x ao quadrado menos 4RX mais 4... Menos 4R ao quadrado igual a zero. Aí se você fizer o baixo, vai ficar x igual a 4R, mais ou menos 16R ao quadrado. E aqui vai ficar menos 4 vezes menos 4R ao quadrado, vezes 3. Aí isso aqui vai dar 48, mais 48R ao quadrado. Mais 48 mais 16 dá 64. Isso aqui dá 64 ao quadrado. Na raiz, isso aqui vai ficar 8 vezes R. Sobre 2A, que é 2 vezes 3, dá 6. Aí isso aqui tem dois valores, né? X pode ser tanto 12R sobre 6, que dá 2, ou menos 4R sobre 6 igual a menos 2R sobre 3. Só que esse caso aqui não pode, né? Porque, pô, não existe resistência negativa, né? Beleza? Aí, então, x é igual a 2R. Logo, x é igual a 2R. Beleza? Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que todo circuito infinito, tudo que se repete, eu estou dizendo isso tudo aqui, ó, que eu vou pintar de, sei lá, de vermelho, isso tudo aqui, ó, é x. Beleza? Ou seja, se a gente redesenhar o sistema, vai ficar a bateria, o resistor aqui de 2R e o x. Aqui o x, né? Que é o que se repete do infinito. E x é próprio 2R. E aqui é U. Ou seja, fazendo esse resistor em paralelo aqui, vou ter esse sistema aqui, ó. R e U. Ou seja, tudo isso aqui, a gente pode simplesmente apagar os capacitores. E se a gente fizer o REC equivalente, né, o resistor equivalente, perdão, a gente vai achar um sistema assim. Beleza? Tipo assim, sai de um negócio feio pra cacete pra chegar nisso aqui. Mas acontece, né? As questões são feitas pra dar certo, mano. Se você estiver achando um valor muito estranho nas questões, mano, tem que desconfiar, porque as questões normalmente são feitas pra dar certo. São feitas pra ser bonitas, os valores. E é isso, rapaziada. Vamos lá, vamos terminar a questão aqui. Vamos lá. Agora, dá pra gente saber qual que é a corrente que passa, né? Porque, pelo teorema de Poilet, como é uma malha simples, uma malha única, né? A gente fala que I é igual ao somatório das fens sobre o REC da malha. O REC a gente sabe que é R. Calma aí, deixa eu botar assim. I igual, o somatório, né, das fens é U. E a REC a gente sabe que é R, beleza? E aí ele fala que U igual a 8, né? Deixa eu ver. Não lembro. U igual a 8 e R igual a 3. U igual a 8, R igual a 3 e C igual a 1. Beleza, então R igual a 3, essa é a corrente que passa. Mas qual corrente é essa? É a corrente que sai da bateria e chega nesse REC aqui.
beleza? Mas a gente vai considerar só a corrente que passa nessa bateria aqui, que sai da bateria, beleza? Então, a gente já sabe qual que é a corrente que sai da bateria logo no início, né? Logo no primeiro fio. Agora a gente precisa saber qual que é a energia que passa. Lembra? Energia que passa não. Agora a gente precisa saber qual que é a energia que... Agora a gente precisa saber qual que é a energia total armazenada nos capacitores. A gente sabe muito bem que a energia dos capacitores é C vezes U ao quadrado sobre 2. Beleza? Não tem nada sobre corrente, né? Ou seja, a gente não precisa saber a corrente que passa nos capacitores. A gente só precisa saber qual que é a DDP que passa entre eles. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque a gente vai usar isso aqui de novo. Deixa eu até copiar ele aqui. Deixa eu desenhar os capacitores de novo. Beleza? Aqui está o circuito de novo. A gente sabe que essa corrente aqui é 8 sobre 3, que sai daqui, né? Dessa bateria aqui. Beleza? Agora, a gente tem que saber qual que é as correntes que passam nesse resistor aqui, que passa nesse resistor aqui, que passa nesse resistor aqui, e assim por diante, para a gente saber qual que é a corrente que passa nesse resistor aqui, ó. O objetivo da nossa questão é a gente saber qual que é a corrente que passa nesse resistor aqui, para a gente saber que U igual a RI. Se a gente sabe o R, a gente sabe o R, né? Porque é dado, né? R igual a R, né? O R igual a 3, né? Então é só substituir 3 vezes a corrente que passa nele, a gente já sabe a DDP. Beleza? Mas, como a energia do capacitor é CU ao quadrado sobre 2, esse ponto aqui, vamos, sei lá, chamar de A, aqui de B. Se a gente sabe a DDP entre o resistor, que é esse daqui, ó. A DDP entre esse resistor aqui é A e B. Se a gente sabe a DDP entre A e B, perdão, a diferença de potencial entre A e B, a gente já sabe a diferença de potencial entre o capacitor, né, que é justamente o A e B. Ou seja, vamos tentar achar isso daí. Como é que a gente faz para achar? Ó, vamos primeiro achar as correntes que passam nos resistores. A gente primeiro tem que saber qual que é a corrente que passa nesse primeiro resistor aqui, 2R sobre 3. Vamos lá. Se tem uma corrente que sai daqui de 8 sobre 3, ela se divide igualmente em uma parte para cá e uma parte para cá. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a DDP da bateria é 8. Deixa eu pintar de outra cor aqui. Deixa eu tirar o branco. Isso aqui é 8 volts. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Vamos nomear os pontos, né? Aqui é o ponto C, aqui é o ponto D e aqui é F. Beleza? Vai ser importante. A gente sabe que a DDP entre os pontos A e B é justamente o da bateria, né? É 8. Ou seja, a gente sabe que o A e B é igual a 8 volts. Beleza? E aí, como a gente sabe a DDP entre o A e B, que nem aquela questão, que nem aquela fala que eu falei do capacitor, a gente já sabe qual é a DDP do resistor também, que é esse aqui, ó, 2R. A DDP entre ele é o A e B. Ou seja, esse daqui é a DDP do resistor. Logo, se a gente sabe que U igual a RI, se a gente sabe a DDP, né? Vamos lá, vamos voltar pro branco. A gente sabe que é o 8, a DDP. O resistor a gente sabe também que é 2R. E o R é 3, né? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes a corrente que passa nele. Que eu não sei, vou chamar de I. Ou seja, a gente pode dividir aqui por 2. Vai ficar aqui I igual a 4 sobre 3. Logo, a corrente que passa aqui... Eita... A corrente que passa aqui é 4 sobre 3 ampere. E aqui é ampere também. Se aqui é 4 sobre 3 ampere, aqui também tem que ser 4 sobre 3 ampere. Por quê? Essa corrente vem para cá, essa vermelha vem para cá, e ela se divide entre essa daqui e essa daqui. Ou seja, a soma dessas duas correntes, dessa daqui e dessa daqui, tem que dar a primeira. Ou seja, é como se fizesse a conta. 8 sobre 3 é igual a 4 sobre 3 mais x. Vamos supor que aqui é x, né? Isso daqui é x. Aí vai ficar x igual a 4 sobre 3. E aí eu substituo aqui. 4 sobre 3 ampere. Beleza? Bom, a gente já sabe quanto que é a corrente que passa nesse resistor aqui 2R sobre 3. E agora? Da mesma forma que a gente fez saindo, essa corrente aqui vermelha saindo, ela vai chegar aqui também, nesse ponto aqui, ó. Quando ela sai de B, também é 8 sobre 3.
E se aqui ela chega 4 sobre 3 aqui, ela tem que ter outra 4 sobre 3 aqui embaixo, ó. Tem que ter outra 4 sobre 3 aqui embaixo. Porque as duas que entram tem que ser a que sai, que é 8 sobre 3. Ou seja, a soma é igual a de cima aqui. Logo, a gente consegue saber qual que é... Logo, a gente já tem duas informações maneiras. A gente tem a corrente que passa nesse resistor e nesse resistor aqui. Bom, fazendo a mesma coisa... Bom, agora a gente pode olhar para a diferença de potencial. Porque a gente sabe... Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui a gente não vai usar mais. A gente sabe que U é igual a RI, né? Já escrevi essa forma 1 milhão de vezes. Se a gente olhar para esse resistor aqui, o U dele é qual? O U dele é... O R a gente sabe que é 2R sobre 3. Isso aqui, o R é 3, né? Então vai ficar 2... Isso aqui vai cortar o 3, vai ficar só 2. E a corrente que passa nele a gente sabe também, que é 4 sobre 3. Ou seja, a DDP dele é 8 sobre 3. Só que qual que é a DDP dele? A corrente sai do A e vai até o C. Ou seja, qual que é a DDP? É o potencial de A menos o potencial de C. Isso aqui é a minha equação 1. E se a gente olhar para o resistor de baixo, a gente já sabe que 2R sobre 3, né? 2R sobre 3 é igual a 2, né? Então eu posso simplesmente apagar esses daqui só para facilitar a conta. A gente já sabe a DDP desse ponto aqui também. Desse ponto aqui. Por quê? É a mesma coisa. A gente vai fazer o igual a RI. Aí vai ficar 2 vezes 4 sobre 3, que é a corrente que passa nele, o resistor, né? Vai ficar 8 sobre 3. Só que a corrente sai do VD e chega até o B. Ou seja, é VD menos VB. Isso aqui é I2. Isso aqui é a equação 2. E a gente sabe também, aqui ó, entre esse ponto aqui ó, entre B e A diferença potencial é, aqui é mais, aqui é menos. A diferença potencial entre A e B é 8. Ou seja, o A e B é 8. Só que o que é 8? É o potencial de A menos o potencial de B. Isso aqui é a nossa equação 3. Se a gente somar 1 com 2, 1 mais I2, a gente tem que VA menos VC mais VD menos VB igual a 8 sobre 3 mais 8 sobre 3. Isso aqui é 16 sobre 3. Beleza? E aí, a gente já sabe que VA menos VB é 8. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui é 8. Ou seja, a gente pode apagar isso aqui e escrever VD menos VC mais 8 igual a 16 sobre 3. Só que 8 é 24 sobre 3. Ou seja, VD menos VC é igual a menos 8 sobre 3. Ou seja, VC menos VD é igual a 8 sobre 3. Só que se olha que coisa, o que é VC menos VD? É a corrente sai aqui de C e chega em D. Ou seja, é a própria DDP entre esse resistor aqui. Só que lembra, a gente não quer a DDP que passa nesse capacitor aqui. Ou seja, a gente já tem, que é o potencial entre VC e VD, que a gente já achou aqui. Esse U é igual a 8 sobre 3. Ou seja, a gente já tem a primeira energia do primeiro capacitor. A energia 1 vai ser o capacitor ou o quadrado sobre 2. Vai ficar, o capacitor é 1, a DDP é 8 sobre 3. Então vai ficar 8 sobre 3 ao quadrado. Essa é a energia 1, beleza? Se a gente fizer um processo análogo aqui, ó, vamos supor, a gente já sabe que a DDP que passa naquele resistor é 8 sobre 3 e também é 8 sobre 3 que passa no capacitor. Ou seja, U igual a RI, né? Aí a gente tem 8 sobre 3, que é a DDP entre o resistor. A corrente dele, que é R, né? Então é 3. E a corrente que a gente quer saber nele é I. A gente chamou de I. Aí, não, vou chamar de I1, beleza. E aí, passando esse 3 dividindo, a gente tem que I1 é igual a 8 sobre 9. Beleza? Ou seja, a corrente que passa nesse cara aqui, nesse resistor aqui, é I1 igual a 8 sobre 9. Se aqui a corrente que entra em C é 4 terços, ou também 12 sobre 9, e a corrente que passa aqui é 8 sobre 9, a que completa é 4 sobre 9. Ampere, ampere e ampere. Beleza? E aí um processo análogo que a gente fez lá atrás, aqui também vai ser... Eita, deixa eu escrever esse 2 aqui. Aqui também vai ser 4 sobre 9, que é a mesma que passa lá em cima, a que passa aqui embaixo. E aqui, ó, fazendo o mesmo processo, a gente fizer de novo, ó. Fazer de novo aqui para vocês verem.
Vamos lá, mas eu vou fazer agora um pouco mais escalado. Vai ficar resistor 2 vezes 4 sobre 9. Isso aqui dá 8 sobre 9, igual a VC menos VE, que nem eu fiz no caso 1, né? 2 vezes 4 sobre 9 igual a 8 sobre 9, igual a VF menos VD, e 2. E a DDP entre VC menos VD a gente achou aqui, VC menos VD é 8 sobre 3. VC menos VD igual a 8 sobre 3. Soma I1 mais I2. I1 mais I2. A gente tem que VC menos VE mais VF menos VD é igual a 8 sobre 9 mais 8 sobre 9. Isso aqui dá 16 sobre 9. Aí, VC menos VD a gente já sabe que é 8 sobre 3. Vai apagar. VF menos VE mais 8 sobre 3, que é a mesma coisa que 24 sobre 9. E passando dividindo, passando para o outro lado, vai ficar VE menos VF igual a 8 sobre 9. Beleza? E 8 sobre 9 é VE menos VF, ou seja, essa DDP da segunda bateria. Ou seja, a gente já sabe que a DDP da segunda bateria é 8 sobre 9. Ou seja, a energia 2 vai ser o ao quadrado sobre 2, 1 sobre 2 vezes 8 sobre 9 ao quadrado. Tá vendo que a energia 1 é 8 sobre 3. Cadê? Aqui. Energia 1 é 8 sobre 3. E a energia 2 é 8 sobre 9. Tá tendo uma PG aqui. Beleza? Tá vendo que aumentou... O 8 ao quadrado vai continuar, mas o 9 ao quadrado mudou. Antes era 3 ao quadrado, agora vai ficar 9 ao quadrado. Tem uma PG acontecendo. E como é infinito, ou seja, tem infinitos capacitores, né? Porque eu só desenhei dois casos, né? Esse caso aqui e tem mais casos aqui na frente. Esse caso aqui que eu desenhei. Mas tem mais casos aqui na frente infinitos. Ou seja, ele quer o quê? Vamos lá. Ele quer a energia total armazenada. Ou seja, ele quer I1, energia 1 mais energia 2, mais até a energia do último capacitor, que é o infinito. Ou seja, a gente sabe que a energia do capacitor é C ao quadrado sobre 2, vai ficar 1 sobre 2 vezes, a primeira é 8 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais a segunda, que é 1 sobre 2, 8 ao quadrado sobre 9 ao quadrado. Tá vendo que tá mudando? Se eu fizer outro caso, eu vou achar aqui 1 sobre 2, 8 sobre 27 ao quadrado. Tá aumentando. Ou seja, a gente pode botar alguns termos em evidência. Assim, ó. 8 ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre 3 ao quadrado. E aí vai ficar 1 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 81 e assim por diante. Isso aqui é uma PG infinita de A1 igual a 1 e razão igual a 1 sobre 9. Ou seja, a gente vai fazer essa razão infinita que vai ser 8 sobre 2 vezes 1 sobre 9, que multiplica 1 sobre 1 menos Q. E 1 menos Q é 1 sobre 9. Ou seja, isso aqui vai ficar 8 sobre 9, e esse 9 vai subir. Vai ficar aqui em cima. E aí vai cortar 9 com 9. Ah, aqui é 8 quadrado, ó, perdão. Aí vai cortar um 8 com um 8 aqui. Ou seja, vai ficar 8 sobre 2 igual a energia total, que é igual a 4 joules. Beleza? Essa é a energia total. É todas as energias somadas. 4 joules. Beleza? Questão meio difícil. Espero que tenha dado para entender. E é isso, rapaziada. Tamo junto.